Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então para a nossa última etapa do mini curso, onde eu vou discutir e vou apresentar algumas estratégias e recursos para a utilização das tecnologias digitais em sala de aula. Antes de iniciarmos os recursos, é importante nós pensarmos que as tecnologias digitais, elas configuram-se como recursos de acessibilidade. Muitas vezes, essas tecnologias proporcionam que alunos com deficiência acessem o conteúdo, consigam realizar determinadas atividades. Hoje, atualmente, nós temos inúmeros programas, aplicativos que facilitam a utilização de pessoas com deficiência visual, auditiva, por exemplo. Então, elas têm esse caráter de facilitar o acesso, não só às tecnologias digitais, como também às tecnologias assistivas, como mouses adaptados, teclados adaptados, entre outros. E as tecnologias, elas também promovem um maior envolvimento dos alunos. Todo mundo gosta de participar ativamente no processo de ensino-aprendizagem, de estar envolvido com as atividades, de se sentir de fato participante deste processo. E as tecnologias, elas servem também como um elemento motivador, fazendo com que o aluno se interesse muito mais pelo conteúdo e pela aula apresentada. Agora eu vou apresentar para vocês alguns recursos que vocês podem utilizar na prática, no dia a dia profissional. Lembrando sempre que mais importante que o recurso que eu utilizo é a intencionalidade pedagógica que está por trás da minha ação. Eu preciso sempre saber quais são os objetivos que estão norteando a minha prática, quais estratégias eu vou utilizar, se eu vou usar o recurso como uma apresentação de conteúdo, se eu vou utilizar como exercício de fixação, se eu vou avaliar de repente por meio do recurso tecnológico. Então, eu posso usar um recurso de última geração, um notebook, um tablet super tecnológico, vendido recentemente, mas muitas vezes a minha prática, a minha intencionalidade, ela é empobrecida. Então, mais importante que o recurso é o planejamento prévio da minha ação por meio das tecnologias digitais. Se o planejamento do professor ele é imprescindível em qualquer ação pedagógica, ainda mais quando eu utilizo um recurso tecnológico. Sem essa intencionalidade, vira passatempo, vira lazer e ela perde esse caráter formativo, um caráter de fato pedagógico dentro das nossas práticas escolares. Tudo bem? Então, eu vou começar com alguns jogos de exercício e prática. O que significa isso? São jogos que eles são de repetição. Então, eles apresentam algum conteúdo e o aluno vai exercitando essa habilidade. Talvez vocês até conheçam já alguns desses sites. Como o nosso tempo é curto, eu selecionei alguns para apresentar um pouquinho mais para vocês como que vocês navegam no site. Tudo bem? Eu vou disponibilizar para vocês os links de todos esses sites que eu apresento aqui nos slides e vocês encontram facilmente no YouTube tutoriais para conseguir configurar e acessar certinho essas plataformas. Tudo bem? Então, nesse primeiro slide, eu trouxe a imagem do Smart Kids, que é um site bastante popular e indicado para educação infantil, séries iniciais do ensino fundamental. Ele apresenta jogos que estimulam a consciência fonológica, a sequência lógica, memorização, aprendizado de cores, ampliação de vocabulário, e vocês encontram várias categorias organizadas nesse site e aí vocês podem navegar em cada recurso. O caráter desses jogos, ele é bem educativo, então geralmente tem muito estímulo sonoro, visual, e ele é muito indicado para crianças, principalmente com deficiência intelectual, no começo do processo de alfabetização, porque ele trabalha bastante com essa memorização, com essa repetição. E como ele é muito lúdico, as crianças tendem a ficar bastante envolvidas e entusiasmadas com a atividade.
Além do Smart Kids, nós temos o Iguinho. O Iguinho geralmente é um site bem conhecido das crianças. Neles vocês encontram vários tipos de recursos e tem uma abinha lá específica para os jogos. Esses jogos, eles são divididos também em categorias e eles trabalham variadas habilidades, como atenção, raciocínio lógico, memória, e ele sempre tem um caráter muito lúdico. Então, é por meio de desafios, competições, ele precisa conquistar vidas ou ele precisa vencer o vilão. Então, também as crianças tendem a ficar bastante envolvidas. O que é bastante interessante nesses sites é a facilidade de utilização. Então, geralmente, com poucos cliques no mouse, as crianças conseguem acessar e fazer uso desses recursos. Depois, nós temos a escola digital, que eu coloquei aí para vocês no slide um print da tela. No Escola Digital, vocês vão encontrar vários recursos divididos em alguns níveis, tem fácil, médio e difícil, e vocês podem filtrar por matérias. Então, tem arte, ciências, educação física, geografia, história, enfim. E neles, quando você navega, escolhe uma dessas categorias, vai abrindo várias possibilidades de utilização, vários recursos disponíveis. Se de repente nós temos em sala de aula um aluno com deficiência visual, eu vou precisar sempre de um leitor de tela instalado para que facilite essa utilização, para que o meu aluno escute a narração do jogo e, por meio da minha mediação, consiga utilizar. E nada impede também que essa utilização seja mediado, por exemplo, por um intérprete de Libras, né, no caso de um aluno surdo ou com perda auditiva significativa. Então, sempre eu preciso pensando nas estratégias, que outros recursos, que outras adaptações eu posso utilizar para facilitar o acesso desse meu aluno. A Escola Digital, ela é uma iniciativa do governo do estado e ele apresenta uma compilação de vários objetos de aprendizagem. Então, aqui também eu coloquei um print da tela. Ele tem uma divisão por disciplinas. Se vocês clicarem na aba Etapas, Anos e Modalidades, ele vai apresentar uma nova organização por níveis de ensino e também é possível filtrar por tipos de mídia. Então, se eu quero uma sequência didática, se eu quero um software educacional, se eu quero áudio, se eu quero imagem. A quantidade de objetos de aprendizagens disponíveis nesse site é gigantesca. Vocês vão encontrar dezenas e dezenas de recursos. E aí cabe ao professor avaliar qual recurso é mais adequado, dependendo da necessidade da minha turma, da necessidade dos meus estudantes. Nessa tela, eu trago alguns sites e algumas possibilidades que são um pouquinho mais elaboradas, né? Elas remetem mais à questão da produção de conteúdo. O primeiro deles é o Google Forms, onde eu consigo criar questionários, formulários que eu posso utilizar não somente com os meus alunos, mas de repente para fazer uma avaliação com os pais, para fazer uma pesquisa. Esses recursos, eles são muito indicados no caso de estudantes com superdotação ou de repente com autismo de alto funcionamento, né, que apresentam um engajamento, uma habilidade acima da média bastante acentuada. Eu tenho aqui no centro o Puntum, que é uma plataforma que permite a elaboração de animações. Então, eu consigo inserir personagens, inserir balões de conversa, inserir movimentos dentro desses meus quadrinhos. Aqui nós temos uma plataforma chamada Timeline, que possibilita a criação de linhas do tempo. Então, eu posso, de repente, estruturar uma linha do tempo e, em vez de apresentar para o meu aluno com deficiência um texto histórico, por exemplo, eu posso só trabalhar com eles alguns tópicos ou resumir, de repente, determinado conteúdo por meio de uma linha do tempo. Embora algumas dessas plataformas elas estejam em inglês, a utilização é bastante intuitiva, tá? E vocês também
encontram vários tutoriais na internet. Depois nós temos o Google My Maps, que ele é um pouco diferente do Maps que a gente conhece. Nessa plataforma eu tenho a possibilidade de criar mapas, então eu consigo inserir imagens, eu consigo inserir pontos, legendas, de acordo com a minha necessidade. Então, por exemplo, fiz um trabalho com os meus alunos, onde nós fizemos um mapeamento dos animais em extinção no Brasil. E agora nós vamos criar um mapa com base nessas informações que foram pesquisadas. Então, eu consigo criar o meu mapa de acordo com a necessidade. E esse último recurso que aparece aqui no cantinho, o Go Conquer, ele possibilita a criação de mapas mentais interativos. Então, eu dei um print aqui no exemplo, coloquei a palavra tecnologia e vocês percebam que ele tem alguns pontos de articulação e eu vou puxando e vou criando novas abas e novas possibilidades para a construção, então, de um mapa mental ou mapa conceitual. Então, esses recursos, eles não servem apenas para o trabalho com o aluno em sala de aula diretamente, mas eles podem também direcionar o meu trabalho enquanto professor. Então, eu posso criar algum recurso nessas tecnologias, nessas plataformas, para apresentar para os meus estudantes. Aqui nós temos uma tela do software ABC Autismo, que é um software específico para crianças com autismo, crianças da educação infantil e anos iniciais. Ele trabalha com ampliação de vocabulário, nomeação de figuras, nomeação de letras. E essa outra imagem, ela representa o software Participar, que foi um software pensado pelo pessoal da Universidade de Brasília, e eles têm vários softwares pensados para crianças com deficiência intelectual, principalmente síndrome de Down. Então, no site do projeto deles, vocês vão encontrar vários links para fazer o download. E para fecharmos, eu trouxe alguns recursos que promovem a acessibilidade. O Book é o único software que não é livre, né, que você precisa pagar para a utilização. Ele, na verdade, é uma Netflix de e-books, então você paga uma mensalidade e você tem direito a vários audiolivros. Então, você compra, assina a plataforma e você pode fazer o download desses audiolivros e dos mais variados gêneros. Então, ele é dividido por gêneros literários e você consegue ouvir essas narrações. É um recurso, né, específico para pessoas com deficiência visual. Nós temos o Produff e o HandTalk, que são avatares que ajudam num primeiro contato com a Libras. Então, vocês conseguem fazer o download no celular, você digita uma palavra e o avatar faz a representação na língua brasileira de sinais. O Legenda Sonora é um site bastante interessante, onde uma equipe faz a audiodescrição de vídeos. Então, eles fazem audiodescrição de filmes, séries, desenhos, animações, para que as pessoas com deficiência visual tenham contato com esse tipo de material, com esse tipo de produção midiática. Aqui eu trouxe um exemplo do Prancha Fácil, que é um software que permite a elaboração de pranchas de comunicação alternativa. Ele é um software gratuito e você faz o download no tablet ou no smartphone e você consegue ir criando as frases por meio de figuras. E para finalizar, eu trago um buscador de sites acessíveis chamado Clario. Quando eu faço uma busca nesse site, ele seleciona os resultados que têm acessibilidade do ponto de vista do computador, né? Que tenha contraste na tela, que tenha aumento de letra, enfim, trabalhando um pouco mais essa acessibilidade do ponto de vista do recurso tecnológico, né? Do site em si. Tudo bem? Então, essas são algumas das possibilidades, existem muitas outras. Eu coloco o meu e-mail à disposição de vocês
para dúvidas, para nós continuarmos essa conversa em outras ocasiões. Estou disponível no fórum também. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar com vocês. Até mais!